Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado, eterno, único Salvador, Jesus Cristo. Uma boa tarde para vocês, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais uma devocional, graças a Deus. Hoje é um dia maravilhoso, muita chuva aqui na cidade de Fortaleza. É maravilhoso, um dia muito especial. E é um dia muito bom, porque foi o dia que o Senhor Deus fez, e nós temos a oportunidade de mais uma vez estarmos na presença do Senhor, em oração, em contrição, orando por nós, orando pelas pessoas, pela família, pela igreja, e nos alimentando da palavra de Deus, meditando, pensando sobre as verdades do Evangelho e pedindo ao Espírito Santo que aplique essas verdades no nosso coração, para que a gente ande, para que a gente caminhe com o Senhor Jesus em fidelidade, em santo temor, sempre mostrando em nós Jesus Cristo, para que as pessoas vejam a transformação do Evangelho e elas também desejem conhecer quem é esse Jesus tão tremendo, tão maravilhoso. E hoje é a nossa devocional de número 55, desse propósito de 365 dias com Deus. Todos os dias nossas devocionais diárias para te ajudar nessa caminhada diária com esse Deus triuno, com esse Deus maravilhoso. E nós estamos aqui caminhando, no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ler. Você vai ler, na verdade, aí na sua casa, na sua leitura diária da Escritura, porque o cristão não pode ficar um dia sequer sem o alimento espiritual, meu irmão. Necessitamos, devemos ter fome e sede pelas coisas espirituais. E a leitura bíblica, a oração da palavra, a meditação da palavra, são meios de graça que nos ajudam a manter uma vida cristã saudável, uma vida de santidade. E quando nós falamos e testificamos desse evangelho, nós falamos com autoridade, porque conhecemos e porque experimentamos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então hoje é o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 26 do capítulo 8, tá bom? É a nossa leitura, é o nosso texto base para a nossa devocional 55. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Marcos capítulo 7, versículo 31. Aí você vai ler até o versículo 26 do capítulo 8, Então o que é que nós temos aqui para o nosso crescimento espiritual da Santa Palavra de Deus? Primeiro, eu gostaria de dizer para os irmãos que desde criança, desde muito cedo, desde meus 9 anos de idade, que o Senhor Jesus me escolheu, me chamou através da sua graça para fazer parte dessa família maravilhosa que é o povo de Deus. E desde de muito novo, de jovem, de criança, sempre tive fome, sempre tive curiosidade de aprender a Escritura, sempre gostei de ler, de estudar, de perguntar, de estar na escola bíblica, de ler bons livros, e essa é a minha vida, graças a Deus, até hoje. Então, hoje Deus me escolheu para ser pastor, Tenho 16 anos que fui ordenado ao Sagrado Ministério pela Igreja Presbiteriana Reformada Avivada do Brasil, e eu amo estudar e ensinar a palavra de Deus. Eu amo aprender a palavra de Deus, porque é um privilégio, é um chamado muito glorioso, de muita responsabilidade também, e eu quero louvar a Deus por isso. Mas mesmo esses anos inteiros de estudos, de leituras e aprendendo, sempre a gente fica impressionado como nós, todos os dias, quando nós lemos, quando nós estudamos sobre a vida de Jesus Cristo, como nós somos ainda ignorantes sobre quem Jesus é. Como é maravilhoso, essa fonte, ela é inesgotável. Você nunca pode dizer que já sabe
tudo, porque nunca você vai saber tudo. Acerca de Jesus, acerca de Deus, das doutrinas reveladas na Escritura, não é uma nova revelação, mas é a iluminação do Espírito Santo para você ver verdades que até então você não via. E tratando sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre os seus milagres, sobre os seus atributos, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua vinda, tudo isso é o Evangelho. É o Evangelho, é a mensagem fiel das Escrituras. E quanto mais nós estudamos, nós lemos, nós meditamos, mais nós olhamos para nós mesmos e vemos a necessidade de todos os dias estar aos pés do Senhor e aprendendo mais dele. Isso é maravilhoso. E esse conhecimento não é apenas intelectual, não é apenas o conhecimento pelo conhecimento, na leitura de dicionário, de comentários, leituras de dicionários, de livros teológicos, que nos ajudam, que são ferramentas também para nos dar o conhecimento de Jesus. Mas é um conhecimento relacional, é um conhecimento prático, é um conhecimento experimental que muda a nossa vida. Porque quanto mais conhecimentos nós temos de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, da luz do Evangelho, mas nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa real necessidade dessa comunhão diária, dessa dependência do Senhor Jesus para vencer o pecado, para permanecer de pé. E isso é maravilhoso, porque Jesus mesmo disse na sua palavra: bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Somos pobres de espírito. Nós necessitamos conhecer na prática, no nosso dia a dia, nessa caminhada diária com o Senhor Jesus. E a mensagem de hoje é exatamente isso, nos mostra isso. Quantas vezes nós somos tomados por ansiedade, ira, falta de esperança, que quer minar a nossa fé, que quer entristecer o nosso coração. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos esse conhecimento prático de quem é Jesus, aí sim nós temos a capacidade de vencer a ira, a ansiedade, os problemas, a falta de esperança, as tribulações, as tempestades, as angústias da nossa vida, desse mundo decaído, que está debaixo, evidentemente, do pecado. E nós cristãos também estamos sujeitos às aflições da vida. Mas quando nós conhecemos, quando nós temos o conhecimento de Jesus, é maravilhoso como nós sabemos que Jesus está no controle de todas as coisas. Então, quanto mais nós entendemos quem é Jesus, mais nós precisamos da ajuda dele, mais nós dependemos dele. E essas passagens bíblicas aqui no Evangelho de Marcos 7, até versículo 31, até o versículo 26 do capítulo 8, vai nos mostrar exatamente isso. Os evangelhos, o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos, as histórias desses evangelhos estão sempre ligados, uma história à outra. De maneira que quando você lê as narrativas, especialmente no Evangelho de Marcos, que mostra, que apresenta Jesus como céu, nós conseguimos compreender como uma história está ligada à outra. E é isso que nós queremos ver aqui. Por exemplo, a passagem de hoje, ela começa com um milagre, que é o milagre do homem que é surdo e gago, está aqui no versículo 31, e ela também termina com um milagre que é da cura de um cego numa cidade chamada Betsaida. Como é maravilhoso! E esse milagre que começa no versículo 31 e o milagre que termina nessa trajetória, nessa caminhada de Jesus Cristo, tem algumas lições, porque logo depois também vai acontecer o que nós chamamos da segunda multiplicação de pães. Primeiro tem o milagre do surdo e do gago, Jesus cura aquele homem, mas essas duas histórias, tanto o primeiro milagre, que é do surdo e do gago, como o último milagre, que é do cego de Betsaida, essas duas histórias contêm as mesmas características semelhantes.
Por quê? Porque Jesus leva a pessoa deficiente, a pessoa que está precisando do milagre, para longe da multidão, e de maneira tremenda ele usa saliva para operar o milagre. Algo que só Jesus tem poder para fazer. Jesus nos surpreende com essa forma de realizar esse milagre, usando a sua saliva. No primeiro caso, ele usa a saliva, coloca saliva naquele homem que é surdo e gago. Imediatamente os seus ouvidos se abrem, ele toca na língua daquele homem com a saliva, né? Põe os dedos no ouvido e toca na língua com saliva, e imediatamente a língua daquele homem se desembaraça, ele começa a ouvir, começa a falar perfeitamente. Logo depois nós temos aqui a multiplicação dos pães e dos peixes, a segunda multiplicação. E o que a gente percebe é que os discípulos continuam sem conhecer Jesus. Os discípulos continuam incrédulos, continuam com seus corações endurecidos. Os fariseus vão pedir um sinal. Os discípulos não estão entendendo o milagre, já viram tantos milagres, mas continua com seus corações, com seus olhos cegos, com seus ouvidos surdos, como era esse surdo e como era o cego que Jesus vai curar depois. Sendo que a surdez e a cegueira, tanto dos fariseus como dos discípulos, era espiritual. Eles não enxergavam, eles não entendiam, eles não compreendiam quem era Jesus, o poder de Jesus Cristo. Mesmo ele vendo, mas eles não enxergavam. Quantas vezes nós não estamos assim igual aos discípulos? Temos tanto tempo na igreja, fomos batizados, participamos das cerimônias da ceia, até temos ministérios na igreja, mas parece que nós estamos tão distantes desse conhecimento prático de quem é Jesus. Principalmente quando nós enfrentamos as adversidades, principalmente quando nós enfrentamos as dificuldades, quando nós precisamos de um milagre, mesmo vendo milagres de Deus na nossa vida todos os dias, as misericórdias do Senhor, e o maior milagre de todos, a salvação, a libertação que Jesus Cristo nos deu, nos tirando das trevas, escrevendo o nosso nome no livro da vida e nos dando a certeza pelo seu Espírito Santo que habita em nós, que somos salvos em Cristo Jesus. E os discípulos então, presenciando esse milagre do surdo e do gago, e agora, mais uma vez, diante da necessidade da multidão, que estavam famintas, Jesus vai dizer que há 3 dias essa multidão estava ali presente, aprendendo com o Senhor Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Jesus então diz aos discípulos: deem de comer à multidão. E mais uma vez os discípulos não entendem que aquele mesmo Jesus que multiplicou os pães da primeira vez, esse mesmo Jesus que acalmou as tempestades, repreendeu o mar, aquietou o vento, esse mesmo Jesus que fez, algumas horas há pouco, fez o surdo e fez o gago falar de maneira perfeita, esse mesmo Jesus que liberta pessoas endemoniadas, ele tem poder para mais uma vez multiplicar os pães para aquela multidão que está ali, sendo que desta feita de 4.000 pessoas. A primeira multiplicação, 5.000, agora 4.000 homens. Mais uma vez os discípulos duvidam, mais uma vez os discípulos são tardios em compreender quem Jesus é, o seu poder, a sua soberania, a sua autoridade. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Os 2 milagres, então, contêm a semelhança. Jesus leva o gago e o surdo, como também o cego, para longe da multidão e realiza um milagre. Ambos, está aqui no versículo 18 do capítulo 8, mostra essa ligação entre esses 2 milagres. O que é que diz aqui o versículo 18? Tendo olhos, não verdes. Jesus se referindo aos discípulos, quando Jesus disse que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos Herodes, fermento
de Herodes. Os discípulos pensavam que Jesus estivesse falando do pão físico, do alimento físico, sendo que Jesus estava falando para eles era da hipocrisia, era da incredulidade, que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus, que era a incredulidade, o fermento de Herodes, a hipocrisia e a incredulidade, que os discípulos tivessem cuidado, para que eles não duvidassem, para que eles passassem todo aquele tempo andando com Jesus, mas não conhecesse quem é Jesus, não experimentasse na prática esse conhecimento relacional prático com a pessoa de Jesus Cristo. Eles pensavam que era o pão que Jesus está, o fermento do pão. Jesus está falando isso porque a gente trouxe pouco pão quando eles precisaram sair daquela região e atravessar para outra região. E foi por isso que Jesus disse assim: tendes o coração endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês não se lembram. Como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês acham mesmo que eu estou falando de um pão? Vocês acham mesmo que eu estou falando de um pão perecível? Vocês não lembram que eu já multipliquei 2 vezes pães que sobraram? Eu já fiz tantos milagres diante de vocês. Por que vocês não compreendem? Por que vocês não entendem? Por que o coração de vocês ainda estão endurecidos? Os fariseus pedem sinais e os discípulos tardam em crer na pessoa de Jesus Cristo. E essa é a dura realidade que nós vivemos ainda hoje. Ou seja, a deficiência espiritual, a cegueira espiritual, a surdez espiritual, a incredulidade. O mal dessa geração, de nós cristãos, é a incredulidade. Não crer na pessoa de Jesus Cristo, não ver com os olhos espirituais toda a obra que Jesus Cristo já fez e continua fazendo por nós e através de nós. A surdez para não ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, compreender os princípios do Evangelho, para que andemos nele. Esse é o problema, essa é a questão que podemos aplicar para o nosso contexto aqui, meus irmãos. Somos cegos, quantas vezes, e surdos, e temos problema no nosso falar, somos gagos. Por quê? Porque quando vamos falar das coisas de Deus, não temos clareza no que nós falamos, porque não entendemos, porque não vemos, porque não queremos compreender as coisas espirituais. Ah, meus amados irmãos, que compreendemos as coisas espirituais. É tempo de nos despertarmos, é tempo de nós nos aprofundar nessa intimidade com o Senhor Jesus. É tempo, meus amados, de nós se achegarmos ao Senhor e buscarmos a sua sabedoria para a gente compreender as maravilhas, as riquezas profundas e inefáveis dessa caminhada cristã espiritual. Quando nós experimentamos essas riquezas espirituais, nós não temos falta de mais nada. Aí sim, nós ficaremos firmes, o pecado não vai nos atrair, as coisas do mundo não vão mais nos atrair. Nós podemos até nos decepcionar com as pessoas, porque também nós decepcionamos os outros. Nós somos decepcionados e decepcionamos, mas quando nós temos esse conhecimento do Senhor Jesus, quando nós compreendemos os ensinamentos de Cristo e nós aplicamos para a nossa vida espiritual, e os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos ficam bem atentos aos ensinamentos de Cristo e passamos a seguir o Senhor, a obedecer esses ensinamentos gloriosos, meu irmão, ficaremos firmes, vamos perseverar até o fim, vamos desfrutar da presença poderosa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo vamos caminhar em meio a esse mundo de trevas e nada vai nos afastar do amor do Senhor Jesus. Mas para isso é necessário abrir os olhos espirituais e abrir os ouvidos espirituais para compreender, para conhecer a profundidade dos ensinamentos de Cristo e quem Jesus Cristo é, e nos deleitar nessa revelação gloriosa da Escritura. Então os discípulos mais uma vez falham em confiar em Jesus para multiplicar os pães. Os fariseus pedem um sinal, está do versículo 1 ao versículo 10.
Logo em seguida, a multiplicação dos pães, os fariseus pedem um sinal. Está no versículo 11 ao 13. Na cena seguinte, nós vemos os discípulos preocupados porque haviam esquecido de comprar pão, sendo que Jesus tem poder, já 2 vezes Jesus já mostrou que tem poder para multiplicar tantos quantos pães for preciso. Mas eles estão preocupados, então Jesus mostra como eles têm dificuldade de compreender quem ele é, quem Jesus é. Está do versículo 17 ao 21. Assim como Jesus foi capaz de curar a surdez e a cegueira daqueles que clamaram, ele também é capaz de curar a surdez e a cegueira espiritual de quem clamar. Se nós clamarmos ao Senhor, vai sair a cegueira espiritual e a iluminação do Espírito Santo virá e os nossos ouvidos estarão aguçados para ouvir o Senhor Jesus. E diferente dos discípulos e dos fariseus, nós não pediremos nenhum novo sinal, porque os milagres já estão aí, os sinais já estão aí. Jesus já veio, já se encarnou, já cumpriu a missão e em breve ele voltará. Essas verdades estão aqui, meus irmãos, elas soltam os nossos olhos. Precisamos apenas pedir ao Espírito Santo que nos faça compreender quem Jesus é, a grandeza, a soberania, o poder, os atributos de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E aí sim, proclamaremos com ousadia, viveremos uma vida de um padrão, de um verdadeiro súdito do reino, de um servo, de luz desse mundo e sal da terra, andando com Jesus, discípulo de Jesus, amando Jesus e falando, proclamando as verdades de Jesus e firme na palavra do Senhor Jesus. E você tem compreendido quem Jesus Cristo é? Você sabe quem é Jesus? Você já experimentou a transformação? Você já experimentou a vida de Jesus em você? Mesmo você que está na igreja, você sabe o que é viver essa nova vida? Você conhece o poder de Jesus Cristo, os atributos de Jesus Cristo? Se você conhece, louve a Deus por isso. Mas se você não conhece, peça ao Espírito Santo que lhe ensine. Leia a Escritura, leia bons livros, medite na palavra de Deus, leia literaturas, livros que te ajudem a conhecer quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Cordeiro de Deus encarnado. Como você tem demonstrado isso em sua vida? Nós que conhecemos Jesus, nós temos que experimentar essa graça e viver de maneira digna desse Evangelho. Esse conhecimento tem que gerar transformação em nós. Conhecer Jesus tem que gerar mudança em nós, na nossa família, no nosso modo de viver. Esse Evangelho tem que gerar mudanças profundas no nosso caráter. Porque se não houve mudança, então não há um conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Você tem dificuldade e tem mostrado incredulidade na sua forma de viver, assim como os discípulos e os fariseus. Você tem lutado contra a ansiedade, o pânico, a depressão, a ira e o desânimo. Quantas vezes nós enfrentamos tudo isso? Mas quem conhece Jesus, quem experimentou a presença de Jesus e todos os dias se deleita no conhecimento dele prático, meus irmãos, vai suportar, vai passar por cima de tudo isso e vai continuar firme. Louvado seja o nome de Jesus. Clame a Deus para que Ele cure a sua cegueira e para que você enxergue claramente quem é Jesus e abra os ouvidos para os ensinamentos gloriosos da palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, abra os nossos olhos. Pai Santo, Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos para que compreendemos, meu Pai, a profundidade das riquezas da sua palavra, desse relacionamento contigo, dessa vida que só há em Ti, Jesus. Tira a incredulidade do nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá da sua sabedoria, Senhor. Senhor, nos dá discernimento, Pai, para que essas verdades tão maravilhosas molde o nosso caráter, transforme o nosso coração e nos liberte todos os dias do domínio do pecado, porque em Cristo, em Ti, Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores, nós somos nova criatura, Senhor. Pai, como é maravilhoso a Tua palavra.
Como é precioso quem Tu és, Jesus, e isso muda radicalmente todas as áreas da nossa vida. Então que o Senhor abra os olhos, que como o Senhor curou aquele cego, aquele surdo, aquele gago, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja a Tua glória, para que a gente veja quem Tu és. Isso mude a nossa vida. Que nós vencemos a incredulidade e o nosso coração esteja guardado na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como é maravilhoso conhecer o Senhor Jesus. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam abertos para a gente todos os dias nos deleitar de quem Jesus é e nos seus ensinamentos. Senhor Jesus te abençoe. Caminhe sempre com Ele.